salva de palmas para Ele, que Ele está presente. Louvado seja Deus. Preste bem atenção, o que Deus tem a falar ao teu coração. Quero deixar aqui um tema para essa mensagem. E o tema desta mensagem é: não saia da posição de Deus. Ao momento da luta, da adversidade, muitos perdem o foco e muitos perdem a visão. Alguns perdem a fé, outros perdem a direção e outros já não sabem o que fazer. E outros somente faz murmurar. A Bíblia ela relata acerca de um homem esse chamado Jó. A Bíblia descreve Jó como um homem mais rico do Oriente, da cidade de Ur dos Caldeus. Jó era um homem que era bem sucedido financeiramente. Jó ele tinha condições financeiras. É tanto que a Bíblia descreve a vida de Jó, que ele era um homem que tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos e muita gente ao seu serviço. Então vemos, louvado seja Deus, que nós não estamos falando de qualquer um. Nós estamos falando de um homem bem sucedido financeiramente. Então vemos, louvado seja Deus, que nós temos que entender que Jó ele não tinha a sua fé naquilo que ele tinha, mas sim naquilo que Deus era na sua vida. O problema é que muitas pessoas confiam nos seus bens financeiros, confia na força do seu braço, confia na força do homem terreno, mas deixa de confiar no Deus vivo e verdadeiro. Devemos entender, louvado seja Deus, que tudo que vem sobre a nossa vida, ela vem por permissão do Altíssimo. Se o Senhor lhe permite, louvado seja Deus, o diabo tocar na nossa vida, o diabo toca ou não toca? O diabo toca. Se Deus permitir alguém se levantar contra a tua vida, se levanta ou não se levanta? Se levanta. Porque o propósito de Deus, irmãos, olha para cá. O propósito de Deus não é de te entristecer. O propósito de Deus não é de você voltar atrás. O propósito de Deus permitir alguém se levantar contra a tua vida é para provar a tua fé. É para provar tua confiança, é para ver se verdadeiramente o certo é Ele, louvado seja Deus. O problema é que hoje nós estamos vendo uma geração que não entende o propósito da Bíblia. O reino de Deus não é nada terreno, meu amado. O reino de Deus não é nada físico. As coisas de Deus são coisas espirituais. O problema é que muitos não buscam entender o propósito da palavra. Então ficam murmurando pelos campos quando acontece algo na sua vida. A Bíblia diz, e é bem clara, quando acerta feito, louvado seja Deus. A Bíblia diz que vindo os filhos de Deus aqui, Deus ele não está falando na sua palavra. Quando fala aqui, filhos de Deus, não fala sobre homens, não fala sobre mulheres, não fala sobre a criação, mas sim fala dos anjos, que os anjos sempre iam diante de Deus para dar conta com os seus feitos. Então a Bíblia diz que uma certa feita, louvado seja Deus, em uma das suas reuniões,
Os anjos, louvado seja Deus, os filhos de Deus, eles vão diante do Senhor, eles se apresentam diante de Deus. E a Bíblia diz que nessa reunião também vem um ser terrível, um ser enganador, um ser malicioso, que o nome dele é Satanás, é a antiga serpente, é o diabo, é o malicioso, é o enganador, é aquele que usa as pessoas para querer tirar o foco, a visão da palavra de Deus. Porque ele está presente. E se nós não buscarmos entender e compreender a palavra, sempre nós vamos ser atingidos pelo inimigo. Um exemplo: se alguém se levanta contra você dentro da igreja, o que é que você deve fazer? Você vai revidar contra ele? Você vai entrar com ele na carne? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Se você entrar com ele na carne, você vai perecer, você vai perder a visão, você vai perder o foco, porque a tendência de Deus é fortalecer a tua fé, é fortalecer a tua confiança, é trazer a tua visão espiritual para tu entender que boa e perfeita é a vontade de Deus. Então a Bíblia diz que quando os filhos de Deus vêm diante do Senhor, vem também Satanás. E Deus, ele quando vê o diabo, Deus, ele faz uma pergunta para Satanás. Então o Senhor disse a Satanás: de onde tu vem? E Satanás vai e responde ao Senhor: eu estava ali passeando na terra e rodeando por ela. Agora entenda uma coisa: por que é que o diabo anda tanto passeando e rodeando pela terra? Ele está em busca de quê? A Bíblia diz que o ladrão não vem senão matar, roubar e ele está procurando a que ele possa prejudicar. Porque desde que quando ele caiu dos céus para a terra, a tendência dele, louvado seja Deus, é enganar. A maior visão do diabo é enganar. Ele tem uma arma chamada cegueira espiritual. E essa cegueira ela só sai, não sai com a revelação, não sai com a visão, não sai com a profecia. É o que hoje mais o povo busca na igreja. É isso. Mas não busca a revelação da palavra para cair essa cegueira espiritual. Porque a revelação da Bíblia, irmãos, ela vem para tirar a cegueira espiritual dos nossos olhos. É para nos fortalecer na presença do Senhor. É para nós entender quando o diabo está agindo. Porque muitas pessoas olham para ele na Deus e discernimento de quê? Você tem que buscar discernimento na Bíblia, meu irmão. Quando você buscar a entender a Bíblia, Deus vai te dar orientação, discernimento, direção, como é que o diabo age. Louvado seja Deus. Então eu vejo que o inimigo trabalha dessa forma. Ele fica rodeando e passeando, observando, principalmente o que a crente anda fazendo. Porque aqui fala de Jó, Jó era crente. E como era crente? A Bíblia chega a relatar as qualificações de Jó, quando Deus dá testemunho de Jó para Satanás, Satanás fica enfurecido. Ele era um homem sincero, um homem reto, temente a Deus, se desviava do mal. Porque mais qualidade do que essa? Satanás, quando ouviu isso, disse: eu tenho que parar ele. Eu tenho que fazer de qualquer forma esse Senhor blasfemar contra Deus. Entenda uma coisa, meu amado. A Bíblia diz em Romanos 8, 28, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados para o seu. Se tem chamado de Deus,
aprender a ter direção de Deus. Tem que aprender a andar com Deus. Tem que ter uma fé firme e genuína na presença dele. Porque a tendência do diabo é querer mexer na tua fé. A tua fé é da estrutura. Quando ele mexe na fé do crente, ele vê que ele está desacreditado, ele diz: agora eu derrubo, agora eu passo a rasteira, agora ele se entristece, agora eu tiro ele da presença de Deus, agora ele vai murmurar, agora ele vai passar nessa mulher, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então veja, louvado seja Deus, que a tendência do inimigo é essa. É querer abalar a tua fé. Ou você acha que ele foi tentar Jó para quê? Só para parar Jó? Não. Ele queria parar Jó através da sua fé, por quê? Porque Jó agradava a Deus. Agora vamos raciocinar aqui a revelação da Bíblia, irmão. Quando nós tiramos o tempo para buscar Deus, quando nós nos esforçamos para agradar a Deus, quem acha que já vai ficar parado ali na tua cara, vai ficar parado ali na minha cara, ele vai investir, irmão. Ele levanta pessoas dentro da igreja, ele levanta pessoas dentro da família, ele levanta pessoas dentro do casamento, ele levanta pessoas dentro do lar, dentro da tua casa, para que ele abalar a tua fé, para abalar as suas estruturas espirituais. Mas é o diabo mesmo, mas é Deus que permite. Aleluia, Deus. Vamos já chegar lá. Aqui estamos só introduzindo a Bíblia, a mensagem do Evangelho. Deus usa ou não usa? Ou Deus permite ou não permite o diabo usar? O diabo pode usar o meu? Pode. Usou o meu junto? Deus pode usar o presbítero? Pode. Permitir o diabo usar o também? Pode. Deus pode permitir usar o pastor também? Pode. Deus pode permitir o louvado seja Deus, o Deus levantar contra ele? Não pode. É por isso que nós temos que ter a visão espiritual. Sabe por quê? Para nós não revidar. Mas se nós entender e compreender que aquele irmão inocentemente está errando, por quê? Por falta de conhecimento. E nós devemos suportar. A arma que Jó teve foi suportou tudo calado. E a Bíblia diz que quando o diabo diz que estava rodeando a terra e passeando por ela, o que foi que Deus disse para Satanás? E Deus disse a Satanás: observaste tu, Satanás, o meu servo Jó. Aí Deus vai e começa a falar a qualidade que ele tinha. Homem sincero, em outras palavras, como tu não foi comigo. Homem reto, diabo, como tu não foi. Homem que me teme a mim, Satanás, e que se desvia esse mal, como tu não se desvia. A palavra da pessoa. O problema é que tem cristão que não tem entendido a Bíblia, que é fácil de compreender, irmão. Quando você procura buscar ela. Quando Deus falou isso para Satanás, Satanás ficou enfurecido. No versículo 9 do capítulo 1, então respondeu Satanás ao Senhor e disse: olha o que o diabo ele procura sempre uma brecha. Ele fala: teme Jó a Deus? No versículo 10 ele diz: porventura não cercaste tu ele de bens, a sua casa e tudo quanto tem, obras de suas mãos o Senhor tem abençoado, o seu gado tem aumentado na terra. Olha onde o diabo foi.
O diabo foi mostrar para Deus: olha, olha o que o Senhor tem dado para ele. Tem enriquecido ele tem ficado abençoado. Tudo isso aí o Senhor tem feito por ele. O gasto dele está aumentando, ele está numa boa, ele está farto, ele está rico. O diabo procurando argumento com Deus. Entenda uma coisa, meu amado. O diabo ele não conhece o teu pensamento e não conhece o que tem dentro do teu coração. Só quem sabe o que tem dentro do meu coração e do teu coração é o Senhor dos Exércitos. É o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Louvado seja Deus. Por que Satanás ele foi direto às coisas físicas e materiais? Porque ele não conhecia o coração de Jó. No versículo de número 11 ele diz: mas estende a tua mão contra ele, e tu vai ver se ele não blasfema de ti na tua face. Em outras palavras, deixa eu tirar tudo que ele tem no seu marido de blasfema. Vou mostrar para você que ele não é crente, ele não te serve. Isso aqui é para aquele que gosta das coisas físicas. É muitas das vezes o Espírito vem para dele atrás de coisa do homem, que não tem firmamento e fundamento, que vem muitas das vezes atrás da revelação do homem. Fiel é verdadeira a palavra, que é digna e verdadeira, e digna de toda a aceitação. Então o diabo ele usa de malícia, de engano. Mas estende a tua mão e toca em tudo quanto ele tem, e verás se ele não blasfema de ti na tua face. Agora, entenda uma coisa: você acha que se Jó não fosse para Deus, Deus ia tomar ele? Deus ele só prova quem é fiel. Aí tem gente que diz: eu vou ser provado. Será? Será que está sendo provado? Ou Deus está querendo que nós venhamos entrar em um concerto? Já pensou Deus permitir esse diabo te provar? Será que você ia ser fiel? É difícil, meu amado. Começar a tirar o que tu tem. Será que você ia murmurar? É por isso que nós temos que ter a visão de Deus. Muitas vezes Deus ele não permite vir algo sobre a tua vida porque ele sabe que tu não suporta. Deus permitiu o diabo tocar na vida de Jó porque Deus sabia que aquela luta ele iria suportar. Tem gente que não suporta nem outro crente levando contra ele, quanto mais o diabo. Tocar no que ele tem, colocar a enfermidade, arrancar tudo que ele tem e encher na miséria. É difícil, meu amado. Mas é a Bíblia que está falando, não sou eu. O problema é que hoje as pessoas entendem a Bíblia fisicamente. A Bíblia não é uma coisa física. É uma revelação de Deus para o homem. Não, mas isso aí foi no passado. Deus é passado, é presente e é futuro. Ó, se come da glória! Eu já vi crente dizer assim: Senhor, eu queria ter o que já tenho. Tu quer ser provado como ele foi? Então, quando o diabo ele pede para tocar na vida de Jó, Deus ele permite, irmão. Deus permite ou não permite? Permite. A Bíblia diz no capítulo 2, no versículo de número 6, e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo está em tuas mãos,
Poupa, porém, só a vida dele. A vida dele tu não toca não, a vida dele é minha. Vai tocar só nas coisas físicas que ele tem. O espiritual não vai tocar. Agora imagina comigo, por que Deus não deixou o diabo tocar na vida espiritual de Jó? É porque Jó tinha algo dentro do seu coração que abalava as estruturas do inferno. E o que é, pastor? Se chama a sua fé. É nesse momento que a nossa fé não pode se abalar. Nós temos que estar crendo e acreditando nas promessas de Deus. Por mais difícil que seja a situação, por mais que tenha perdas, entenda que tudo aquilo vai passar. E Deus, Ele vai te dar condições, se tu suportar, maiores do que as que tu tinha. Porque aí você vai ser aprovado por Deus. Então a Bíblia diz, louvado seja Deus, que o inimigo ele toca na vida de Jó. E ainda, depois que ele começa a tirar o que Jó tem, ele fere Jó do alto da cabeça a ponta dos pés, com umas chagas malignas, tumores, que Jó, ele se coçava com um caco de telha. Jó agora estava leproso, rejeitado pela família e pela sociedade. Porque assim as pessoas só querem a nossa amizade quando nós estamos bem. Porque o ser humano tem que ser. Não todos, não generalizando, mas a maioria. Esse é o sistema do mundo. Então entenda uma coisa: o diabo começa a tocar na vida de Jó. Uma das primeiras coisas que Jó perde, você sabe qual é? Está no capítulo 1, versículo 13. E sucedeu um dia em que os filhos e suas filhas comiam e bebiam, vindo na casa do seu irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois labravam, as jumentas passeavam junto a eles, e eis que deram sobre ele os sabeus, e tomaram e aos meus feriu pela espada, e somente eu escapei para trazer as boas novas. Isso foi a primeira perda que Jó teve. Perdeu todo o seu gado. E vai chegando as más notícias. Estando eu ainda falando, versículo 16. Com outro disse: fogo no céu caiu e queimou as ovelhas, e os moços o consumiu, só eu escapei para trazer as boas novas. Agora já não tem mais boi, não tem mais ovelha. Está ficando difícil para Jó. Estando ainda eu falando, veio outro e disse: era um chegando atrás do outro, ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e tomaram, e aos meus feriu ao fio da espada, e só eu escapei para trazer as boas novas. Então agora perdeu os boi, perdeu as ovelhas, e agora perdeu os camelos. Jó estava ficando em decadência e miséria. Versículo 18: estando ainda eu, este falando, veio outro e disse:
estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de teu seu filho primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, e a qual caiu sobre eles, sobre os macebos, e morreram, e só eu escapei, para trazer as boas novas. Agora olha para cá. Jó perdeu todos os seus bens financeiros. Jó perdeu seus 10 filhos. Uma perda grande, né? Você acha que fosse você, o que é que você fazia? Você arrancava o último cabelo da cabeça, não arrancava? Isso aqui é para quem crê, para quem tem fé, irmão. Jó tinha tudo para se maldizer. Jó tinha tudo para murmurar. Jó tinha tudo para jogar tudo fora e deixar de servir ao Senhor. Olha para cá. Crente tem que aprender a ser crente, a sua fé. Com qualquer coisa está dizendo que vai sair da presença de Deus. Eu não vou para aquela igreja por causa daquele irmão. Eu não vou mais para aquela igreja porque aquela irmã se levantou contra mim. Você tem que entender que você serve a Deus e não o homem. É Deus que levanta a tua fé, quem fortalece, quem ergue, quem cuida da tua vida. E não é o homem. E não entenda como Deus é na tua vida. Independentemente de você sair daqui ou não, for para outro lugar, as lutas vão até às vezes ainda fica pior. Fica mais difícil ainda. Então devemos ficar na posição de. Foi o tema que eu trouxe. Não saia da posição de Deus. Jó saiu da posição de Deus. Jó lhe tinha tudo para jogar tudo fora e largar o Senhor. Mas não, ele permaneceu. Olha o que a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 20. Depois de Jó ter recebido todas essas más notícias, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça em ato de humilhação e se lançou em terra e adorou o Senhor. É difícil, né? Mas era a confiança que ele tinha em Deus. Essa tem que ser a nossa confiança ao menos a adversidade. É entender que a luta ela vem, mas ela vai passar. É entender que a perda vem, mas ela vai passar. Tudo contribui para o bem. Aqueles que não. Então devemos entender isso, que o que tem dentro de nós é maior do que a perda. O que tem dentro de nós é maior do que a luta. O que tem dentro de nós é maior do que a adversidade. Tem pessoas que quando perdem a direção de Deus, numa aprovação, numa luta, numa perda, a pessoa fica logo angustiada, chega a entrar em depressão, independentemente da situação. O que é isso? Falta de fé, meu amado. Eu perdi minha mãe, a minha esposa me testemunho do termo dela, não sai nada do meu solo. Por quê? Porque eu sou humano. O Espírito Santo me consolava. Eu já tinha convicção e certeza. Ela tinha partido pela causa maior. O problema é que muitos crentes não entendem isso. Tem uma visão física. Tudo nessa terra vai passar, meu amado. Passarás dos céus e a terra. Mas a minha palavra não vão te passar. Senhor, refúgio, fortaleza, o
socorro bem presente no momento da angústia e no momento da presença de Deus. Mata a tua mulher. Então, depois de já ter perdido tudo, seus 10 filhos, todos os seus bens financeiros, não podia ficar pior, mas ficou. No capítulo de número 2, e no versículo de número 9, Satanás não estava satisfeito com a situação de Jó. Jó, depois que perdeu tudo, Jó com a lepra difícil em sua vida, angustiado, creio eu, mas estava firme na presença de Deus. Ele não podia ficar pior, mas ficou. A Bíblia diz no capítulo 2, e no versículo de número 9, vem ali a mulher de Jó, e o inimigo usa a boca dela, como pode usar a minha boca contra a minha esposa, pode usar a boca dela contra mim. Vai depender eu me desviar da aparência do mal. Eu não posso guerrear contra ela. Eu tenho que aprender a suportar. Como Deus me dá graça para eu aprender a suportar o meu próximo. Amém ou não amém? Olha o que a mulher de Jó falou no capítulo 2, verso 9. Então sua mulher lhe disse, ainda, isso é com Jó, retém a tua sinceridade, tu ainda é fiel ao teu Deus, Jó? Tu ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus. Se nós analisarmos esse versículo, você vai entender que ela não estava falando aquilo, não porque ela queria, mas por falta de fé do seu coração. É porque ela olhava para o seu marido e via a situação dele, que ele se encontrava. E a tendência dela de ver o sofrimento dele era difícil, meu amado. Quando você olha para uma pessoa que está, vamos dizer, enfermo, em cima do cama morrendo, você olha para ela, não, com olhar de pena, de dó, não. A tendência que você pede glória a Deus, vai de dó, é conquistar esse sofrimento. Então, vendo louvado seja Deus, que ela olhava dessa forma. Ela olhava para a situação do marido e queria que tudo se acabasse, que tudo passasse logo, que ele saísse daquela situação. E o inimigo usa a boca dela para amaldiçoar Deus e depois morrer. O diabo usa ou não usa? O diabo usa ou não usa? É Deus quem permite. Agora vamos entender o que Jó falou para sua esposa. Jó não amaldiçoou ela, Jó não foi desferir contra ela, Jó usou palavras sábias para ela. No versículo de número 10, olha o que Jó diz. Mas ele disse, como fala qualquer louco ou doido, assim fala sua mulher. Recebemos o bem de Deus, como nós não receberíamos o mal? E tudo isso Jó não pecou contra Deus com os seus lábios. No capítulo 1, versículo 22, a Bíblia diz, em tudo isso Jó não pecou nem atribuiu a Deus coisa alguma. É por isso que nós temos que entender a Bíblia. Para nós vamos sair da visão da palavra de Deus. Jó sabia que tudo aquilo que ele estava passando era Deus que estava permitindo. Levanta a tua mão aí. Tudo isso que você passa nessa terra, as lutas,
para provar e para bendizer a tua fé no teu coração. A aprovação, ela não vai te arrancar da presença de Deus. A luta não vai fazer tu retroceder. O levante do inimigo, usa essa pessoa, não vai fazer tu parar. Porque o Senhor desta noite, ele aumenta a tua fé para tu ser um vencedor na presença de Deus. Receba a graça do Espírito Santo. Então Jó entendia que aquilo que ele estava passando era Deus que estava permitindo. Devemos entender isso. O problema é que tem cristão que só quer ganhar. Não, eu sou mais do que vencedor, não posso perder nada. Isso aqui ele está falando nada disso não, Paulo não. Eles têm mais do que vencedor aquele que vos amou. É para a eternidade, é nada físico. O problema é que muitos usam a Bíblia para querer se beneficiar. A Bíblia não é física, ela não é material, ela é espiritual. Bata a palma dele. Então vemos, louvado seja Deus, que Jó, ele perseverou. E a fé que tinha em seu coração abalou as estruturas do inferno. Eu me lembro de uma certa passagem, louvado seja Deus.